Assalamu alaikum, camaradas. Eu sou o Yutaev e eu decidi realmente dar uma certa continuidade pro projeto desse canal. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco, uma leve revisada, um breve resumo sobre quem é Bashar al-Assad, sobre qual é o regime vigente na Síria, sobre a atual situação da Síria governada pelo Bashar al-Assad. Também desbancar, desmentir a minha maneira, obviamente deixando fontes e também deixando vídeos de referência. Uma mentira, uma falsa acusação de autoritarismo por parte do governo Assad, que foi do ataque químico em Douma, que deu muita repercussão há alguns tempos atrás. Então, da minha maneira, com as fontes que eu tenho, eu venho aqui para tentar desmentir, desbancar e também explicar, é claro, de maneira respeitosa, da maneira mais certa e viável possível, o que realmente aconteceu, mostrar quais são os furos e quais são os problemas relatados na narrativa original, que foi oficializada pelo Ocidente, bem como as potências europeias, os Estados Unidos e os liberais. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que viu o último vídeo e a todo mundo que participou nos comentários, deixou um like e acabou se inscrevendo no meu canal. Sinceramente, para um vídeo pequeno de um conteúdo que geralmente não é tão interessante, foi uma repercussão até que razoável, um número de views interessante. Então, em resumo, é isso. Como de costume, eu vou deixar fontes e os vídeos que eu usei no comentário. E, mais uma vez, preciso deixar claro que nem tudo que eu vou dizer em todos os vídeos é a minha ideologia ou no que eu acredito politicamente falando. Isso é que talvez a qualidade de áudio não fique tão boa, não que antes tivesse, mas dessa vez ela vai ficar talvez um pouco pior ainda. E com tudo isso em conta, vamos para o que importa no vídeo. Atualmente, a Síria é governada pelo presidente Bashar al-Assad, do partido Ba'ath Sírio. Eu tenho um vídeo onde eu explico detalhadamente, mas um resumo, mas com alguns detalhes que mostram partes mais importantes do que é o baatismo, um pouco dos seus pilares, um pouco de onde ele agiu e um pouco, mas muito pouco da sua história. Esse resumo foi o primeiro vídeo do canal, então se você quer entender melhor o que é o Ba'ath, antes de entender o que é a Síria, se você ainda não tem muita consciência de qual é a ideologia do governo sírio, qual é a ideologia do presidente Bashar al-Assad, eu dou uma recomendada que você faça nesse vídeo para você só entender um pouco como base e depois voltar aqui. Enfim, mas eu também vou falar um pouco para você não ter que precisar voltar toda vez. Bom, basicamente o Ba'ath é o pan-arabismo, o nacionalismo árabe, com ideais socialistas. Então, basicamente ele surge como um movimento anti-imperialista e também anti-colonialismo moderno. Então a gente tem que entender que o cunho do baatismo é principalmente de uma luta contra a influência do Ocidente dentro de países principalmente árabes. Então é o preservar a cultura árabe, o deixar uma vida justa e representativa de fato para quem é árabe, para quem faz parte daquela região, para quem realmente está ali naquela cultura, afinal uma cultura muito grande, muito extensa, de muitos valores, que não pode ser ignorada, que não pode ter uma democracia violada pelos Estados Unidos, por exemplo, pela França, por exemplo, pelo Reino Unido, por exemplo. Obviamente, com esse cunho ideológico no governo do presidente Bashar, haveriam diversas interferências dentro do seu governo pela parte do Ocidente, principalmente falando dos Estados Unidos, França, Reino Unido, que além de financiar ataques e grupos terroristas dentro do país, também auxiliam a Turquia, país vizinho à Síria, que também comete diversos crimes de guerra, que tratam o povo sírio feito lixo, e que ainda por cima dificultam mais um país que tem muitas dificuldades por si só. Com esse contexto em mãos, a gente entende que o regime do Bashar al-Assad, um regime de representatividade
árabe, síria, um regime que busca uma justiça maior para o povo sírio, mas bem como uma melhora da comunidade árabe, que já foi afastada diversas vezes devido ao imperialismo, ao colonialismo e aos efeitos das mentiras do Ocidente, obviamente sofre muitos ataques, obviamente sofre diversos e constâncias mentiras e fake news que são espalhadas por aí sobre um autoritarismo do presidente Bashar, sobre um regime hediondo que ronda a Síria, ignorando completamente o fato de que a Síria tem sido atacada por terroristas há mais de 10 anos e diversos problemas têm sido enfrentados pelo povo em soma a uma guerra civil da qual eles não pediram, da qual o povo sírio em si não pediu para ter, entende? A gente tem a Free Syrian Army, né, a FSA, que basicamente durante seus anos de existência só souberam queimar mesquitas, só souberam cometer crimes contra o povo sírio em si. Temos o Estado Islâmico agindo lá dentro, temos a Turquia, como eu falei, nas fronteiras, temos diversos problemas, além das mentiras veiculadas em grandes mídias, que retratam a Síria como um país horrível, que está sendo governada por um tirano maluco em uma monarquia. Então, vocês têm que entender uma coisa. O lado que tem mais força nessa história, obviamente, vai contar a história da maneira que eles querem. E ter homens como o presidente Bashar no poder de países com potencial grande como a Síria não é vantajoso para o Ocidente. É por isso que Muammar al-Gaddafi da Síria caiu. É por isso que Saddam Hussein caiu. É por isso que Nasser, infelizmente, caiu. É por isso que diversos governos hoje são ameaçados. O governo, por exemplo, de Lukashenko, o governo de Putin, o governo de Xi Jinping, o governo representativo do povo na Coreia Popular, com o Marechal Kim Jong-un. Então, ver homens fortes dispostos a cuidar do seu povo, dispostos a trazer uma representatividade de um povo oprimido, dos trabalhadores, das pessoas que realmente sabem o que é bom para o seu povo, que é o próprio povo, obviamente não são bem vistos para o Ocidente, porque o que é bom para o Ocidente? Que países com potencial econômico, que países que têm algo a oferecer, continuem na coleira deles, continuem os obedecendo, abrindo seus portos, por assim dizer, para que eles entrem e sucateiem tudo. E não que eles tenham independência, que eles tenham força própria, que eles tenham uma força militar própria, né, muito única de si mesmo, uma força que realmente vá defender eles, que a economia deles cresça, que eles usem os bens do país dele para eles mesmos. Nada disso é vantajoso. Então, colocando o Bashar al-Assad nisso, a gente entende que ele vai sofrer diversas retaliações, simplesmente por tentar defender o seu povo do terrorismo, ou por tentar trazer um governo que realmente traga a representação democrática dos sírios dentro do país. Uma frase que eu citei no vídeo do Baat, que eu vou citar aqui de novo do presidente Bashar, é que a democracia não é um bem a ser exportado. Você não pode trazer ela dos Estados Unidos para o Iraque, para a Síria, para o Afeganistão. Você não pode pegar a democracia nesses moldes e esperar que essa democracia seja universal. Cada país tem as suas condições materiais, cada país lida com a sua própria realidade, cultura, e não dá, é inadmissível que você exporte isso como se a sua democracia americana, entre aspas, que é a maior mentira, eu posso fazer um vídeo sobre depois, a democracia americana é uma mentira, não é democracia nem aqui nem na China, e trazer isso para outros povos, trazer essa liberdade para outros povos que têm conceitos diferentes, que têm uma cultura, história, uma formação, um governo e vontades completamente diferentes. Um sírio médio tem vontades, tem valores, tem uma cultura, tem uma construção familiar completamente diferente de um francês médio, por exemplo. Então, colocando tudo isso na conta, junto a o que aconteceu na Primavera Árabe, que al-Bashar al-Assad foi um dos poucos que resistiu à Primavera Árabe. Esse evento foi muito triste. Eu também posso fazer um vídeo falando sobre a Primavera Árabe, o que foi, as consequências hoje em dia e afins. A gente vê um cenário perfeito para fake news se disseminarem como fogo. Obviamente vão falar que ele é um cara autoritário, que é uma ditadura sanguinária, que tem matado diversas pessoas, pananã, 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 pananã.
É claro, eu não estou aqui, quanto à minha posição, não estou aqui para defender o Bashar al-Assad e dizer que ele é um líder perfeito, ideal, que só fez coisas boas. Mas eu também não posso olhar e dizer ele é o vilão da história de tudo. Se tirarmos o Bashar al-Assad do poder, tudo na Síria será resolvido. Ele é um cara autoritário, ele é um ditador aos moldes do que o povo considera um ditador, que sempre aparece em documentários, que sempre aparece no History Channel. Não dá para fazer esse serviço também. Seria um desserviço à informação, aliás. Então, o que eu tô aqui, o que eu tô tentando fazer aqui, além de explicar o meu ponto, é justificar algumas coisas que são importantes para pessoas que normalmente têm uma visão do Ocidente, a visão que é propagada pelo Ocidente, sobre o que realmente está acontecendo, o que realmente é, e o que é uma questão de lógica dentro desse ponto todo. Agora falando sobre esse caso que fez uma repercussão muito grande nos últimos anos. Relatado pela jornalista Kathleen Johnstone, eu vou deixar o nome, aí acho que vai ser melhor para vocês lerem, porque minha pronúncia realmente não é tão boa. Enfim, que já acompanha cenários de invasões imperialistas e de ações imperialistas dentro de governos subdesenvolvidos, ela trouxe à tona uma parte muito interessante a ser discutida sobre esse teórico ataque que veio por ar, onde o governo sírio usou armas químicas contra o próprio povo, se utilizando de um ataque aéreo. Bom, basicamente o documento que ela trouxe, onde ela trouxe à tona também muitas especificidades desse ataque, né? Muitas peculiaridades desse ataque, deixou claro um furo na história oficial que foi tão tratada e falada, onde, resumidamente, a gente pode observar pela narrativa oficial que se espalhou nos meios de comunicação principais, os principais meios de mídia que falaram sobre o assunto, é que o governo sírio enviou um ataque aéreo sobre a região onde os ataques aconteceram. Mostrou e deixou claro que o cenário encontrado no lugar do ataque não condizia com a história oficial, no sentido de que a forma da qual os cilindros de armas químicas foram encontrados não condizia nem um pouco com a história relatada de que houve um ataque aéreo por parte do governo sírio, levando em conta o espaço onde o cilindro foi encontrado, o espaço onde ele foi ativado. Não faz nenhum sentido um espaço fechado, o ângulo onde ele foi encontrado, a maneira da qual ele foi parecido que posto ali, realmente posto, não fazia sentido com um ataque aéreo. Afinal, se você lança um ataque aéreo, não tem como você colocar o cilindro de arma química exatamente no ponto que você quer. Não há, você coloca, solta naquela trajetória predestinada. Mas o ângulo, o espaço onde foi encontrado, a maneira como foi ativado não condiz com o ataque aéreo, condiz muito mais com a narrativa de que foi levado por terra. Isso já tira completamente a narrativa que o governo sírio se utilizou de helicópteros para lançar armas químicas contra o próprio povo. Se ele se utilizou de armas químicas que foram lançadas por aeronaves no próprio povo, não tem como os indícios materiais, o que foi realmente real, o que foi realmente encontrado, o que pode ser visto, estudado e analisado nesse contexto, ter sido dessa maneira que foi. Não faz sentido, não condiz, não bate. Então, se existe um furo por parte de uma fundação tão importante que cobriu isso tudo, por parte de meios de comunicação que são tão relevantes e realmente são tão corretos, como um furo desse tamanho não foi levado à grande mídia e não foi falado sobre? Então, é aí que tá. Um furo desse tamanho, uma notícia tão veiculada em meios teoricamente tão importantes e que têm responsabilidades com a verdade, não faz sentido. O cilindro foi encontrado de uma maneira da qual não fazia sentido que o ataque foi sobre essas condições. Então, o mais palpável, o mais explicável
sobre isso tudo é que muito provavelmente foi uma tentativa, mais uma tentativa, de tentar desmoralizar o governo sírio do Bashar al-Assad. Mais uma vez tentar enfraquecer a ligação entre povo e governo e mais uma vez tentando mostrar para o resto do mundo como os árabes não têm poder para se autogovernar e só terão liberdade se tiverem os ideais capitalistas e ocidentais dentro de seus governos. Então, com isso tudo em conta, a gente já consegue entender que o ataque químico, entre aspas, foi claramente forjado. Foi claramente feito para parecer que foi feito pelo governo de Bashar al-Assad, mas as provas, os documentos, todo esse contexto demonstra que muito provavelmente nada disso realmente foi como aconteceu. É claro, obviamente houveram outros erros por parte do presidente Bashar em relação a outros acontecimentos. Estou tentando falar sobre esse ponto em específico. Não estou querendo falar que todas as ações do presidente Bashar al-Assad são éticas, foram perfeitas e foram totalmente 100% pelo bem do povo. Não, eu estou querendo mostrar qual é o contexto da Síria, qual é o contexto do governo do presidente Bashar al-Assad, qual é o contexto que o povo vive e qual é o contexto do qual esse teórico ataque aconteceu, para tentar então mostrar o que talvez tenha acontecido de uma forma que talvez tenha acontecido com fontes, provas e vídeos de especialistas e pessoas que têm ligação com o que está acontecendo, que estão bem informados com o que está acontecendo, que acompanharam o que está acontecendo. Enfim, deixando tudo isso claro, a conclusão é que eu, pessoalmente, não apoio 100% o presidente Bashar al-Assad, não o enxergo como um líder totalmente ideal, perfeito, que realmente está sendo um anjo salvador do povo sírio. Mas também entendo as condições da qual ele se encontra e da qual ele não poderia ter um líder melhor nesse contexto para a Síria do que ele. Também esse ataque, bem como outras acusações e outras fake news que se espalham, são devido a tudo isso que eu já contei, a todo esse contexto que eu já expliquei no vídeo. Então, em resumo, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para falar no comentário, obviamente mantendo o respeito, a calma e uma conversa realmente séria, de compromisso. Eu vou responder também da maneira mais educada, obviamente querendo entender o lado de vocês, querendo aprender o que vocês têm a dizer também, é claro. E é isso. Então, até o próximo vídeo.